Boa tarde, pessoal. Vamos lá dar início a mais uma aula de ciência. E hoje nós vamos falar sobre os animais se alimentam. A energia e nutriente que todos os animais precisam para se manter vivos e realizar suas atividades vem dos alimentos. Os animais, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimentação que eles consomem. A primeira classe são dos animais herbívoros, que se alimentam somente de plantas ou de partes delas. Os herbívoros podem se alimentar das partes como as folhas, as flores, frutos, sementes, raízes ou do néctar existente nas flores das plantas. Temos vários exemplos de animais herbívoros, como o coelho, o coala, a girafa, o urso panda, beija-flor, entre outros, que se alimentam de plantas. A segunda classe dos animais são os animais carnívoros. Esses animais matam outros para que possam se alimentar. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento, como o tubarão que caça outros peixes. O jacaré, a águia, o tubarão, o leão e a cobra são exemplos de animais carnívoros, ou seja, se alimentam exclusivamente de carnes. A terceira classe da cadeia alimentar são os animais onívoros. Esta classe se alimenta tanto de carnes como de plantas. Para se manter vivo, sua cadeia alimentar é bem diversificada. E ora pode se alimentar de carne ou outra hora pode se alimentar de plantas. São exemplos de animais onívoros o homem, o pássaro, o macaco, o urso e os peixes. A quarta classe da cadeia alimentar são os animais detritívoros. Animais detritívoros alimentam-se de restos de plantas e restos de animais em decomposição. Também fazem parte dos animais detritívoros aqueles que se alimentam de fezes de outros animais. São exemplos mais comuns da espécie detritívoros os urubus, hienas, minhocas, moscas e os cupins. Agora convido vocês a assistir um vídeo da editora Ridel sobre cadeia alimentar. Hoje o meu gato caçou um rato lá em casa e levou para mostrar para nós. Bia, isso é coisa da natureza. Cada um tem o seu predador natural. No caso, o gato é o predador do rato. Isso faz parte do que chamamos de cadeia alimentar. Cadeia alimentar? Sim, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É uma maneira de expressar uma relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, herbívoros e carnívoros, os predadores e os decompositores. Ao longo da cadeia alimentar há uma transferência de energia e de nutrientes, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. A transferência de nutrientes fecha-se com o retorno dos nutrientes aos produtores, o que é possibilitado pelos decompositores, que transformam a matéria orgânica dos cadáveres e excrementos em compostos mais simples, num ciclo de transferências de nutrientes. A energia, por outro lado, é utilizada por todos os seres que se inserem na cadeia alimentar para sustentar as suas funções, diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Perde-se na forma de calor, não sendo reaproveitável. A posição que cada um ocupa na cadeia alimentar é um nível hierárquico, que os classifica entre produtores, como as plantas, e os consumidores, como os animais, os decompositores, os fungos e as bactérias. Porque frequentemente cada organismo se alimenta de mais de um tipo de animais ou plantas. E todo ecossistema tem uma cadeia alimentar? Sim, temos no mar, por exemplo. No deserto e até nas áreas polares. Dorinha, adorei a aula de hoje sobre a cadeia alimentar. Tudo na natureza tem um equilíbrio. E agora que aprendemos um pouco mais sobre a cadeia alimentar, vamos às nossas atividades e bons estudos.